Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma videoaula de geometria diferencial. E o assunto da aula de hoje é primeira e segunda formas fundamentais e curvatura normal. De agora em diante, a gente vai trabalhar apenas com superfícies orientadas. Por quê? A gente tem interesse em trabalhar com um conceito que vai nos auxiliar futuramente definir noções de curvaturas em superfícies, e para isso é necessária a superfície ter uma orientação, ou seja, está definido um campo de vetores normais diferenciáveis ao longo dessa superfície, né, e normais unitários. Dado um ponto dessa superfície, a gente vai chamar de x uma parametrização de S em P compatível com a orientação da superfície. Ou seja, a gente deseja que essa orientação da superfície, em termos dessa parametrização x, ela seja exatamente o quê? A aplicação de Gauss nessa superfície segundo a parametrização x. Então, a gente vai trabalhar com a superfície com esse tipo de orientação. Considerando isso, a gente define como a segunda forma fundamental de S em P uma aplicação que a gente vai chamar de 2is. Essa aplicação 2is de P, ela vai pegar vetores do plano tangente à superfície em P e vai levar em valores reais. Como? Ele vai pegar cada V em TPS e vai associar ao produto interno de alfa duas linhas em zero com a normal à superfície em P. Agora, quem é o alfa? Alfa é uma curva diferenciável da superfície que passa por P na direção do vetor V, tá certo? E ela é parametrizada dessa forma. Reparem que a definição que nós demos para a segunda forma fundamental, ela envolve uma curva que passa por P na direção V. E a pergunta que não quer calar, se eu pegar uma outra curva diferente de alfa, por exemplo, uma curva gama que também passa por P na direção V, será que o resultado da segunda forma fundamental vai dar diferente? E o que a gente vai ver aqui é que não vai ser diferente, ou seja, independente da curva alfa que você tome, o resultado vai ser sempre o mesmo. Ou seja, a segunda forma fundamental não depende da curva alfa escolhida. E como que a gente mostra isso? Vamos considerar as mesmas condições apresentadas na definição 2. E a gente vai tomar um vetor qualquer em TPS. Vou chamar esse vetor de V. Se ele tem TPS, lembrando que a gente está trabalhando numa parametrização x de S, então ele pode ser escrito como combinação linear de xu e xv no ponto Q, como está aqui. Agora a gente vai tomar uma parametrização de alfa nesse formato. Lembrando que alfa no t igual a zero passa por P com velocidade v. Isso significa o seguinte: alfa de zero é x de u0 v0, que é o P, e o v, que é o alfa' de zero, usando a regra da cadeia para derivar isso aqui no t igual a zero, ele pode ser escrito como xu em Q vezes u' no zero mais xv em Q vezes v' no zero. Tá certo? Observando que esse u' no zero e esse v' no zero, comparando essa expressão com a expressão de v aqui em cima, nada mais é do que o u' no zero é A e v' no zero é B, tá certo? Então, você tem um vetor aqui, que é esse vetor que é a tangente à curva u de t, v de t aqui em U, no ponto Q, lembrando que é mais do que o x ao P, então a gente tem relação desse vetor roxo que está aqui com esse vetor roxo que está aqui em cima, tá certo? Então, esse u' no zero, v' no zero, nada mais são do que as coordenadas A e B desse vetor que é tangente a u de t, v de t aqui. Então, observe que o V ele é escrito como combinação linear de xu e xv aqui em cima, mas ele acaba usando essas coordenadas desse vetor aqui de baixo. E a gente vai usar esse resultado para mostrar que a segunda forma fundamental não depende da curva alfa escolhida. Como alfa' é igual a u' vezes xu mais v' vezes xv, observando que esse alfa' calculado em t igual a zero
e o XU e o XV são calculados em quê? A gente, ao aplicar a regra da cadeia para derivar de novo o alfa', aí a gente vai achar o alfa duas linhas, só que vai calcular em t igual a zero, e é dado por essa expressão enorme que está aqui, tá certo? A gente vai substituir esse resultado em t igual a zero aqui dentro da expressão da segunda forma fundamental. Então, ao substituir, eu quero chamar atenção para uma coisa. Repare que vai aparecer o produto interno dessa coisa enorme aqui com N. Repare que você tem na primeira parcela XU e a segunda parcela XV. XU e XV formam a base de TPS na parametrização X. Ou seja, se eles são vetores de TPS, eles são ortogonais a normal. Então, o produto interno de XU, que é normal, vai zerar. O produto interno de XV, que é normal, vai zerar. Então, na prática, eu só vou precisar das 3 últimas parcelas do alfa duas linhas aqui. Então, por isso que ao fazer essa substituição, e usando as propriedades de produto interno, eu só vou ficar com essa expressão como está aqui, tá certo? Então, não aparece XU, não aparece XV, só aparece as derivadas de segunda ordem de X. Então, aqui é derivada de segunda ordem em relação a U duas vezes, aqui é derivada de segunda ordem, que é a derivada mista, primeiro em relação a U e depois em relação a V, e aqui em relação a V duas vezes, tá certo? Então, essa situação, como está aqui, ela expressa a segunda forma fundamental calculada em V. E observe que o U', lembrando que esse U' é calculado no zero, ele é o A. Então, aqui vai ficar A ao quadrado. Aqui vai ficar 2AB e aqui vai ficar B ao quadrado. Então, observe que essa segunda forma fundamental, ela não depende de alfa, ela só está dependendo mesmo das derivadas de segunda ordem de x e também da normal, mas ela não depende de alfa. Então, qualquer outra curva alfa que você colocasse passando por P na direção de V, você ia obter o mesmo resultado. O que eu quero chamar a atenção é que eu usei essa nomenclatura, né, que também está presente no material. Então, a gente está chamando de E minúsculo, F minúsculo e G minúsculo. Se quiser chamar Ezinho, Fzinho, Gzinho. Esse Ezinho é o produto interno de XUU com N, o Fzinho de XUV com N e o Gzinho de XVV com N. Esses coeficientes são chamados coeficientes da segunda forma fundamental de F na base XU e XV de TPS. Se você variar o V no aberto U, onde está definida a parametrização, você pode entender EF e G minúsculos como sendo funções de classe C infinito. Por que C infinito? Porque envolve o produto interno de coisas que você já sabe que são de classe C infinito, que é a normal, né? Lembrando que a gente está usando a aplicação de Gauss, e aqui a parametrização X, que a gente já sabe que é de classe infinito, e, consequentemente, seus derivados parciais também. Uma observação que eu quero colocar é que eu usei uma definição alternativa para a segunda forma fundamental de S em P. Repare que no livro do Manfredo e também no material que vocês estão estudando essa semana, a definição para a segunda forma fundamental é outra. Ela envolve menos o produto interno da diferencial de N em P, calculado em V, com V. Mas se vocês olharem atentamente o material, vocês vão ver que essa forma de escrever se equivale a essa que eu defini para vocês. Ou seja, tanto faz definir a segunda forma fundamental usando essa expressão ou usando essa que eu coloquei para vocês. A diferença é que a expressão que eu coloquei para vocês vai facilitar muito a interpretação geométrica da segunda forma fundamental, que a gente vai ver daqui a pouco. E essa primeira forma aqui envolve umas contas chatinhas, porque envolve, por exemplo, entender o que significa a diferencial de N em V. Né? Então, se vocês observarem o material, quando você define dessa maneira, você acaba tendo muito mais contas para verificar. Eu coloco para vocês um exemplo de cálculo da primeira e da segunda forma fundamentais, ou melhor, dos coeficientes da primeira e da segunda forma fundamentais de uma determinada superfície. A gente vai trabalhar com um cilindro circular.
que é esse cilindro aqui. Esse cilindro ele é dado por essa equação cartesiana, né? Quer dizer, o conjunto de todos os pontos do R3, em que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. E a gente vai tomar uma parametrização x com essa forma aqui. Essa parametrização ela vai pegar pontos nessa faixa que envolve U variando de 0 a 2π aberto e V variando em R. E vai levar nesse cilindro, exceto esse meridiano. Ou seja, ele cobre o cilindro quase todo. Então, a gente vai proceder aos cálculos dos coeficientes da primeira e da segunda forma fundamentais de S nessa parametrização x. Esse cálculo é bem simples. Vocês vão trabalhar com as derivadas parciais de x em relação a u e a v, tanto de primeira quanto de segunda ordem. Nas derivadas de primeira ordem, é só derivar essa expressão da parametrização em relação a u, o resultado é esse. Em relação a v, esse é o resultado. Depois, para achar xu, basta pegar o xu e derivar novamente em relação a u. Aí você vai encontrar esse resultado aqui, que é menos cosseno u, menos seno u e zero. Para achar a derivada parcial de x em relação a u primeiro e depois v, é só que você pegar essa daqui, ó, derivada de x em relação a u, e deriva esse resultado em relação a v. Como esse resultado não envolve v, então, ao derivar, você vai achar simplesmente 0, 0, 0. Agora, para você achar xvv, é só pegar o xv e derivar em relação a v. Só que esse vetor é constante, então o resultado vai ser 0, 0, 0. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o produto vetorial entre xu e xv, depois a norma desse produto vetorial, para achar a aplicação normal de Gauss em cada ponto UV. Então, ao fazer isso, a gente acaba encontrando que essa aplicação normal de Gauss é exatamente cosseno U, seno U e zero, até porque esse vetor que está aqui é um vetor unitário, então facilitou bastante nessa situação. Então, aqui à esquerda estão os resultados das derivadas parciais de x em relação a u, em relação a v, né, de primeira ordem, tá as derivadas parciais de segunda ordem e tal normal, né, normal segundo a aplicação de Gauss. Finalmente, para calcular os coeficientes da primeira forma fundamental de S em x, é só calcular esses produtos internos que estão aparecendo. O Ezão, o produto interno de xu com xu, resultado deu 1. O Fzão é de xu com xv, o resultado deu 0. E Gzão, né, porque é da primeira forma fundamental, é xv com ele mesmo, e o resultado deu 1. Para calcular os coeficientes da segunda forma fundamental de S em x, vai ser Ezinho, Fzinho e Gzinho. Então, o Ezinho é obtido calculando o produto interno de xuu com n. E esse produto interno, ao fazer as contas, vocês vão obter menos 1. Do Fzinho e do Gzinho, ambos vão dar 0. Por quê? Porque xuv deu vetor nulo e xvv deu vetor nulo. Então, quando você faz o produto interno com n, vai dar 0 nos dois casos. Então, está aqui. Os coeficientes da primeira forma fundamental de S em x é Ezão, Fzão e Gzão, dado respectivamente por 1, 0 e 1. E os coeficientes da segunda forma fundamental de S em x é Ezinho, Fzinho e Gzinho, dado respectivamente por menos 1, 0 e 0. Eis aqui mais uma definição. A gente agora vai trabalhar com uma curva regular em S, como essa que está aqui. Lembrando que essa é uma superfície regular. Então, aqui essa é uma superfície regular. E C, uma curva regular nesse S, que passa por um ponto P da superfície. A gente vai denotar por casinho a curvatura de C em P, que é justamente aquela curvatura que vocês viram na primeira parte do curso. E vai denotar por cosseno de θ o produto interno da normal à curva C em P com a normal à superfície S em P. Ou seja, a gente está lidando com o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que é a normal à curva C em P e a normal à superfície S em P. O número
Kn em P, que é igual ao produto da curvatura de C em P com o cosseno de θ, ele é denominado a curvatura normal de C em P. Uma coisa que eu chamo a atenção é que essa curvatura normal, como ela envolve o produto da curvatura de C em P, que é sempre positivo, com o cosseno de θ, esse cosseno de θ, ele envolve o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, esse cosseno de θ é o seguinte: se θ for um ângulo agudo, o cosseno do ângulo ele é positivo. Se o θ for obtuso, o cosseno do ângulo vai ser negativo. Ou seja, essa curvatura ela vai mudar de sinal dependendo desse ângulo, né? Desse cosseno desse ângulo. Então, chama atenção sobre o significado geométrico da curvatura normal de C em P. Repare que essa curvatura normal aqui, ela pode ser reescrita dessa maneira, com produto interno de Kn, onde esse nzinho aqui é a normal à curva C em P, com o nzão P, que é a normal à superfície em P. Então, na verdade, essa curvatura normal, se você olhar a projeção desse vetor Knzinho ao longo dessa reta que contém o n, essa projeção nada mais vai ser do que o módulo da curvatura normal. Então, isso segue da própria definição da curvatura normal. Eu digo para vocês que é o módulo disso justamente porque depende do sinal de θ. Se o θ for positivo, realmente isso vai coincidir com a curvatura normal, mas se o θ for negativo, isso aqui vai ser o módulo, né? Essa medida vai ser o módulo, e aí a gente diz que a curvatura normal ele é o comprimento dessa projeção de Kn nessa normal à superfície, só que é um comprimento com sinal, que esse sinal vai justamente depender de θ. Uma interpretação geométrica da segunda forma fundamental é o seguinte: se você tem novamente uma superfície regular, orientada, C uma curva regular contida nessa superfície, passando por P, e α uma parametrização de C pelo comprimento de arco, de maneira que α passa no P com direção V em S igual a zero, observe que se C estiver paralisado pelo comprimento de arco, então esse vetor V obrigatoriamente vai ter comprimento 1. A gente vai considerar um campo de vetores normal, né? Aquele próprio campo de vetores que define a orientação da superfície S, restrita a essa curva aqui, que é parametrizada por α. Então, eu vou chamar de NS o N de α de S. Então, é a restrição do campo de vetores normais, que define a orientação da superfície, é uma restrição a essa curva que está aqui. Ao fazer isso e calcular a segunda forma fundamental nesse V que está aqui, repare, vai ser o produto interno do α duas linhas com a normal à superfície, nesse caso, em S igual a zero. E observe que o α duas linhas, lembrando que α está parametrizada pelo comprimento de arco, nada mais vai ser do que o T' lá nas equações de Frenet. Então, T' em zero nada mais vai ser do que Kn calculado em S igual a zero. E aí eu coloco o K para fora, que K é escalar, e aqui fica o produto interno da normal à curva em P com a normal à superfície em P. E com isso, você obtém que essa segunda forma fundamental nesse vetor unitário V, ele vai coincidir com a curvatura normal em P. Com isso, para todo V unitário, né, que está em TPS, esse cara é a curvatura normal de qualquer curva regular em S que passa por P e a tangente a V em P. Ou seja, se eu pegasse qualquer outra curva que passasse por P na direção desse V, mesmo que não fosse alfa, que fosse outra, ainda assim eu teria o mesmo resultado. Ou seja, a gente não depende novamente da curva escolhida, desde que ela passe por P na direção de V. E é claro, isso só vale quando V é unitário. Eu quero colocar para vocês
que esse estudo da curvatura normal ainda vai continuar na semana que vem. Então, algumas questões geométricas envolvendo a curvatura normal, elas ainda vão ficar mais claras na próxima aula, na qual a gente também vai trabalhar com outras noções de curvaturas em superfícies. Então, pessoal, leiam todos os textos que foram indicados, façam as atividades selecionadas e venham tirar suas dúvidas. No mais, eu deixo com vocês um abraço, bons estudos e até a próxima!